Hoje é um dia bem interessante porque hoje eu vou começar minha jornada falando de cada episódiozinho de Gachiakuta. Esse que é mais um da nova geração dos Battle Shonens que tá saindo por aí, só que esse especificamente se destacou muito pra mim por inúmeros motivos. Eu comecei a ler o mangá algumas semanas antes de sequer ter um anúncio que ia ter um anime produzido pela Bones, que é o meu pessoal que faz My Hero Academia, e Fullmetal Alchemist e também Mob Psycho. Então pra mim foi um prato cheio. Eu descobri um mangá que eu achei extremamente hype. Eu adoro o mangá pra mim é muito zica, e do nada eu falo, olha, vai ter anime e o pessoal que tá fazendo é um estúdio competente se derem tempo pra ele, se não fizerem a mesma cagada que fizeram com o My Hero Academia, que é pega o time, divide em dois, faz filme, faz animação e tem que ter uma temporada por ano, e aí a gente sabe o que aconteceu com o My Hero Academia. Mas enfim, Gachiakuta me interessa bastante porque eu sou um desgraçado que adora Battle Shonen. Eu adoro ver que a pessoal caindo na porrada com motivos muito incríveis. Eu adoro um Battle Shonen que tem uma história que quando vem o combate tem algum peso pra personagem X ou Y ou coisa do tipo. Eu adoro quando isso é bem executado. My Hero Academia é um dos meus mangás favoritos porque quando tem alguma porradaria acontecendo, geralmente tem uma história muito zica. Os dois personagens têm peso naquela batalha. Mas fora as lutas terem essa questão mais de desenvolvimento de personagens, coisa do tipo, tem motivo pra estar lutando, as lutas são extremamente bem feitas. Cada página, cada quadro que você lê, cada página que você vê, a luta vai ficando mais e mais da hora de, ver uma página, o que é muito difícil de se fazer. E aí vem uma questão maravilhosa. A Kei Urana, que ela era ex-assistente do criador de Soul Eater e Fire Force, ela se desenha que sou o cacete. Existe umas páginas nesse mangá que é simplesmente insana de bem desenhada. Tem uns crosshatch muito foda, o traço dela é muito irado. Ela usa aquele conceito de, pegar a anatomia humana e, representar ela fielmente, só que distorcer ela. Você sabe que aquilo é um braço, aquilo é uma perna, aquilo é coisa do tipo, só que é tudo muito exagerado. É muito fino, aquela parte é muito grossa. Parece muito algo que você vê no The World Ends With You, ou até mesmo o que você vê nas ilustrações do Tetsuya Nomura no Kingdom Hearts, que inclusive ele também trabalha no The World Ends With You como ilustrador, então tá tudo conectado. Então o traço e o visual em si dos personagens é muito zica, mas uma das coisas mais iradas desse mangá é o estilo dele, o design de tudo, o universo onde se passa tudo, porque é tudo meio punk, bem grunge, bem cinzento, é bem metal, por assim dizer. Aí você pega a estética cinzenta e aquela estética mais metaleira, grunge que você tem disso daí, combina com Battle Shonen, e você tem um traço muito irado com uma desenhista completamente competente, e você tem um mangá que me chama muita atenção. E agora você tem um motivo do porquê que eu queria tanto ver um anime feito por uma empresa decente, um estúdio de animação decente. E é isso, vamos falar do primeiro episódio. Agora você sabe o motivo do porquê que eu adoro Gachiakuta. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o plot geral de tudo e falar o que acontece no episódio. Nessa história a gente acompanha um garoto chamado Rudo, que ele constantemente invade a cidade dos esferistas e basicamente fica roubando lixo pra ele pegar e revender pra sustentar ele e a sua família, que é composta por um carinha chamado Regito, que é como se fosse o pai adotivo dele. Essa cidade em que o Rudo habita é dividida em duas partes. Uma que foi traduzida no Brasil como gueto e a outra que é a parte dos esferistas. O pessoal do gueto também é chamado de povo tribal. E nitidamente quando você olha o anime tem uma diferença muito grande de classe social. Literalmente os tribais são pobres, que moram em guetos completamente fodidos, é tudo cinza, é tudo reciclado, é tudo feito a partir de terra, lixo e poeira. Enquanto isso, os esferistas é literalmente o pessoal rico, o pessoal que literalmente quebra alguma coisa e fala assim, foda-se, eu posso comprar de novo. Enfim, sociedade. Dito isso, a gente começa vendo um pouquinho essa disparidade insana de vida. Os esferistas têm um local todo branquinho, com decorações de ouro, enquanto os tribal tá tudo na terra, com casas feitas de resto de aço. E logo em seguida a gente tem uma cena do nosso moleque Rudo roubando o lixo dos esferistas, porque como eu falei, o que é lixo pra eles é algo assim, tá arranhado, vou jogar fora e, sei lá, vou comprar um novo só porque arranhou, sendo que o negócio é perfeitamente usado. O exemplo que tem no começo é uma menina que ela acaba rasgando um bichinho de pelúcia e o Rudo acaba achando e fala assim, dá pra consertar e dá pra revender. E, enfim, no meio dessa catança de lixo, ele acaba sendo descoberto e o pessoal da esfera, por algum motivo, não gosta de pessoal que rouba lixo, o que é esquisito, mas beleza, só rola comigo. Acontece uma perseguição muito foda que, inclusive, por algum motivo, eu descobri que na trilha sonora tem o Lotus Juice,
disse, não é possível que não seja ele. Eu tentei procurar, mas ele não falou nada por enquanto eu tô gravando, que ele tá no Gachiakuta, mas eu tenho certeza que é a voz dele. Enfim, perseguição foda, muito bem animada. O Rudo acaba saindo quase ileso, ele leva um tirinho de raspão, mas tudo certo, ele conseguiu pegar o lixo e logo em seguida a gente vê que ele tá tentando consertar esse lixo para revender, para ajudar a família, que no caso seria o Ragdoll. E agora, ao decorrer do episódio, a gente vai ter algumas coisas acontecendo que é pra setar essa vida até o momento do Rudo. Então, é aquele momento do super resumão. Basicamente, o Rudo é conhecido por invadir os esferistas e roubar lixo para revender ou simplesmente fazer alguma coisa interessante com eles, porque por algum motivo ele tem essa afinidade por lixo. E o motivo dele se envolver tanto com lixo é completamente plausível. Como eu falei, é um povo pobre em uma parte e um povo completamente rico em outra. E ele vê o valor do que os ricos jogam fora, porque ele simplesmente fala, isso é perfeitamente usável, dá pra costurar, dá pra consertar. Por que eles têm que gastar tanto dinheiro e, tipo, criar esse amontoado de lixo que é perfeitamente usado? Não é lixo, é algo completamente normal. Ou seja, o meu amigo é a personificação da reciclagem. E aqui a gente tem dois porém sobre a vidinha do nosso querido Rudo. A primeira é que ele é bem mal vista pelo povo tribal, porque o pai dele já foi um assassino e ele foi condenado à morte porque ele foi jogado no abismo, que já eu explico sobre isso. Enfim, o pai é um assassino e essa reputação meio que respingou no filho aí, o pessoal não gosta muito dele, fora o fato que ele agora invade o pessoal da esfera pra roubar lixo. Então, é duas coisas que ele é bem mal visto. Entretanto, existe uma menina chamada Tiwa, que tenta ser bastante brother com ele, inclusive ao decorrer do episódio, ela admite que ela tem sentimentos por ele. E o Rudo também tem sentimentos por ela, tanto que nessa cena onde ele tá consertando tudo que ele tinha acabado de roubar, ele encontra esse coelhinho que apareceu nas primeiras cenas do episódio e ele conserta e ele tenta dar de presente pra Tiwa de primeira e não consegue, mas depois ele consegue. Como eu falei, o Rudo ele foi descoberto nessa última caçada de lixo dele e todo mundo ficou sabendo, e nisso o nosso querido paizão, o Ragdoll, ele chega e fala assim, ô meu irmão, você foi descoberto dessa vez, você não precisa se arriscar. Eu sei que você, assim, quer tentar retribuir o lance de família, mas não precisa, não por agora. Cresce um pouquinho, depois que você é adulto você vê isso. E nisso a gente tem um diálogo muito foda entre esses dois personagens, porque logo depois que o Ragdoll fala isso, o Rudo simplesmente manda, cara, você cuida de mim desde que eu era um bebê, não é uma questão de preocupação, eu só quero retribuir o que você fez por mim como família. Isso, inclusive, até hoje é um dos meus diálogos favoritos do mangá. O mangá tá no capítulo, sei lá quantos milhões, mas esse aqui, pra mim, é foda. Eu tenho certeza que quando a Kei tava desenhando e tava escrevendo o roteiro pra isso, do nada a caneta dela começou a pegar fogo. Mas enfim, continuando, o Ragdoll, ele nota o machucado do tiro de raspão que o Rudo levou. E ele diz que ele vai cuidar desse ferimento e ele também vai aproveitar pra mudar as ataduras que tem no braço dele. E nisso a gente descobre uma coisa muito interessante. O Rudo, por algum motivo, tem os seus braços e mãos completamente sombrios. Parece muito que ele simplesmente pegou as duas mãos e meteu numa fogueira, porque parece que tá muito carbonizado. E ele fala que ele tem esse negócio desde que ele se conhece como gente e que o pessoal fica zoando ele por conta disso, e que não só isso, esse negócio também machuca ele aprendeu a conviver com essa dor. Ele basicamente se acostumou com a dor. Fire Punch be like. Ou seja, o meu moleque tem um passado completamente fodido e ele tem um pai muito zica e ele só quer fazer bem pelo pai dele. Muito foda. É um protagonista muito foda. Já começa assim. Papo vai, papo vem. E aí o Ragdoll viu a ceninha que teve entre o Rudo e a Tiwa. E ele fala assim, meu irmão, é melhor tu se apressar logo com esse romance, senão alguém vai roubar ela. E o Rudo fica sem jeito. Mas ele acata a ideia, ele vai, pega o ursinho e finalmente vai entregar pra Tiwa. E a gente tem uma cena bonitinha, o moleque fica feliz e ele sai correndo porque ele não consegue lidar com o romance, é só um moleque de 14 anos. Enfim, e ele esbarra com a guarda dos esferistas, que são chamados de apóstolos. Meu Deus, muito nome complicado, eu tô fudido quando chegar nos próximos episódios. Aqui a gente tem uma diferença bem grandinha sobre o anime em comparação com o mangá, porque ele não esbarra com os apóstolos, ele esbarra com um cara mascarado que ele aparece no anime algumas vezes lá no começo. É tipo ia ser a segunda aparição dele se isso fosse adaptado fielmente. Entretanto, eu vi uma discussão online no Reddit, coisa do tipo, e eu achei essa cena muito boa, porque logo em seguida que acontece esse esbarro, o Rudo, porque ele saiu correndo e ele tá feliz, e ele vai contar pra Ragdoll, olha, finalmente eu fui adiante com alguma coisa com a Tiwa, ele se esbarra com esse cara mascarado matando o Ragdoll. No mangá, esse cara mascarado, ele não tá matando o Ragdoll, ele não tá com a espada fincada nele, ele nem tá na cena, pra falar a verdade. No mangá é só o Ragdoll com a espada fincada, o Rudo acha ele e do nada a guarda chega, né, os apóstolos chegam e fala assim, você matou ele, porque é você que tá mais perto. E agora explicando por
por que as mudanças fazem muito mais sentido pra história do que simplesmente eles barrar e encontrar o cara morto e depois você funcionar, opa, aquele cara da máscara matou meu pai, coisa do tipo, é porque num anime faz mais sentido eles barrar com a guarda, porque a gente vê, opa, a guarda tá na área, então faz sentido do nada eles aparecerem, e não o cara da máscara, e sim faz sentido você encontrar o cara da máscara matando o Recto. E, inclusive, é muito mais brutal porque ele pega a espada e finca, e ele afunda a espada muito mais quando o Rudo chega. Então nessas mudanças a gente não só sabe, opa, a guarda tá aqui perto, faz sentido eles entrarem na casa, como também faz sentido o Rudo saber e chutar, opa, foi o cara da máscara, do que simplesmente falar, opa, eu vi esse cara antes, eu tenho certeza que foi ele, simplesmente raciocinar assim do nada. Então ver ele fazendo atos faz muito mais sentido para ele procurar uma vingança muito mais certa. Mas enfim, os apóstolos chegam, ele é detido e fala assim, opa, você matou ele, tem sangue na sua roupa, coisa do tipo, e ele é condenado à morte porque, né, matar uma pessoa é um pouco foda demais. Então, condenação de morte igual a ser jogado no abismo. Opa, bom dia, sou eu, o Dipper do futuro, porque eu esqueci de falar de duas coisas que acontecem nessa cena. A primeira é que essa figura mascarada pega um livro com o Recto, e esse livro a gente vê ele usando lá no começo do episódio. Não só isso, o Recto fala e basicamente suplica pro Rudo para que ele mude esse mundo de merda. Esse livro, ele é muito importante para a história de Gachiakuta e depois a gente também entende o porquê que o Recto quer tanto que o Rudo faça alguma coisa sobre este mundo de bosta. Como eu falei, o pai dele já foi condenado à morte, e quando alguém é condenado à morte é jogado no abismo, e como é uma ilha flutuante, o abismo é onde o pessoal joga o lixo fora e coisa do tipo. Então quando você é condenado à morte, você vai cair numa distância fodida até bater no chão, e o chão tem só lixo, então, você vai morrer, muito provavelmente. E o nosso menino Rudo está na situação de ser abatido, por assim dizer. Só que a gente tem um problema. A gente sabe que não foi o Rudo e ele tá esperneando que não foi ele que matou o próprio pai. Mas ninguém quer acreditar nele porque, bom, ele já tem uma, digamos, reputação bem distorcida e o pessoal não gosta muito de pensar sobre si. Tanto que a gente tem esse episódio todo pra criar essa relação do Rudo com a Chiwa e aparentemente eles têm essa amizade há bastante tempo, só que quando ele tá ali, ele grita pra ela, eu não fiz isso, toda essa amizade é jogada no lixo. Ela simplesmente deixa cair o coelho, ela vira as costas e vai embora sem pensar duas vezes, o que te deixa nitidamente muito puto e nitidamente o Rudo fica muito pé da vida, e quando ele é jogado no buraco, ele simplesmente chega e fala, irmão, eu vou voltar pra aqui e eu vou fazer a maior vingança que vocês vão ver na sua vida. E acho que aqui é uma ótima chance de dizer que eu adorei o fato deles terem mantido o linguajar mais sujo, haha, piada, porque lixo, enfim, do mangá aqui no anime, porque aparentemente em algumas traduções para alguns outros lugares do mangá eles tiraram os palavrões. E digamos que o Rudo e alguns personagens são bem boca suja. Mas enfim, meu menino é condenado à morte e ele é solto para ser jogado no abismo, e aí a gente tem algo bem interessante, porque eles tomaram uma liberdade bem criativa na cena em que o Rudo tá caindo e ele vê um monte de lixo, talvez um monstro na distância. Não vou falar porque spoiler. Enfim, basicamente eles colocaram um efeito VHS e deixaram as coisas bem mais psicodélicas, no sentido bem sketch, por assim dizer. Não tô dizendo que é ruim, mas é bem diferente do mangá. E eu gostei do que eles fizeram no anime. É bem mais, como eu falei, grunge, metal. E assim a gente termina o episódio com o Rudo sobrevivendo à queda por algum motivo. E ele basicamente se depara com um monstro gigante de lixo. E ele disse que basicamente o abismo é realmente um pedaço do inferno. E assim, meus amigos, o primeiro episódio está concluído e eu estou muito, muito feliz com o resultado. A animação parece estar muito linda pela cena de perseguição que a gente teve cantada pelo Lotus Juice. Eu nunca vou esquecer esse fato, porque me pegou muito de surpresa. Mas uma coisa eu digo, o episódio é estupidamente bem dirigido. É bem mais bem dirigido do que eu imaginava. Eu fiquei muito surpreso e fiquei muito feliz. Porque nitidamente o anime teve um carinho muito grande na questão de te passar todo aquele ambiente hostil, meio podre, que o Rudo vive no mangá. E eu achei isso muito irado. Todas as músicas, os efeitos sonoros, o feeling do anime é muito fiel ao mangá e eu fiquei muito feliz com isso. Fora algumas cenas, algumas coisinhas que você vê ali que são dignas de papel de parede, mas também são bem fiéis ao mangá e também mostra a escala da situação. Então é estupidamente bem dirigido e eu fiquei muito feliz com isso. E como eu falei, eu gostei bastante das mudanças que eles fizeram em questão do Mascarado e dos apóstolos e a cena do Recto morrendo. Faz muito mais sentido pra história e faz muito mais sentido pro cara mascarado quando ele for reintroduzido lá na frente do mangá ou no anime. Enfim, eu tô acostumado. Agora, a única coisa que eu preciso ver pra ficar extremamente confortável com o anime é ver as cenas de luta. Ou seja, eu quero muito, mas
muito chegar na luta do Rudo com o Jabber. Aquela luta no mangá é incrível. Se aquilo for bem animado, Jesus amado, eu vou gozar. Mas no resumo, é isso. O primeiro episódio foi fantástico. Eu, como um fã do mangá, eu gosto bastante do mangá. Eu vou colecionar todos os volumes, se possível, se tudo me permitir, eu quero, porque é muito lindo, é irado. Mas Gattakuta me entregou, estou ansioso para os próximos episódios, vamos ver como tudo vai indo, mas no momento eu estou bastante satisfeito com o que está sendo mostrado. O anime está disponível na Crunchyroll, então se você quiser, assina lá e ver o anime tá legal, como eu acabei de falar, e ele vai ter dublagem daqui a pouco. Não sei se já saiu quando eu tô postando esse vídeo, mas enfim, foi anunciado a dublagem, as vozes estão interessantes, então é isso. Se você gosta de ver dublado, vai ter a dublagem daqui a pouco. Não sei se quando esse vídeo sair ou depois que ele. Enfim, o episódio sai todo domingo e agora eu basicamente tenho motivo pra fazer vídeo toda semana. Mas é isso aí. Vai assistir, leia o mangá se possível, o mangá é irado. E vejo vocês no próximo vídeo. Dá like, se inscreve e jogando de calcinha. Vídeo dia sim, dia não lá. É isso. Adeus.